Boa noite. Estamos iniciando. Boa noite. Estamos iniciando a nossa live, a live do Conselho Diocesano de Leigos da Diocese de Guarulhos, CNLB Guarulhos, essa noite. Vai ter como tema ver, sentir compaixão, cuidar, né? Sendo em sintonia o tema da campanha da fraternidade desse ano de 2020. A campanha da fraternidade de 2020, que tem como tema fraternidade e vida, dom e compromisso. E o lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. E nesse ano de 2020, em que a gente é chamado realmente a perguntar para o todo esse sentido da vida, temos aí essa motivação ainda maior que essa campanha da fraternidade nos traz. Para conversar com a gente essa noite, temos aqui um querido amigo, um companheiro daí de caminhada de longa data, nosso querido Padre Friso, Antônio Carlos Friso. Boa noite, Padre Friso. Boa noite, Milena, e aos amigos, amigas, leigos e leigas, mulheres, homens, companheiros e companheiras que vão estar conosco nessa noite dialogando sobre este tema, não é? Campanha da fraternidade deste ano. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Fraternidade, dom e compromisso. Por quê? Por quê? Porque a campanha da fraternidade, ela é organizada pela Igreja Católica, nasceu dentro da pastoral da Igreja Católica, pouco antes da ditadura militar começar, né? E já se passaram mais de 54 anos. Então, a campanha da fraternidade, ela continuará a ser organizada pela Igreja Católica, mas não pertence mais só à Igreja Católica. Ela é um patrimônio da cultura religiosa do povo brasileiro. Eu disse isso do lado do cardeal, do nosso querido cardeal, ele deu risada, né? Cardeal, e falava para os bispos aqui em São Paulo, não pertence mais ao católico, ela pertence ao povo brasileiro, que nos mais diferentes rincões, todo ano esperam qual vai ser o tema desse ano. O que nós vamos falar, não é? Nós que, como igreja de Jesus de Nazaré, temos que ser sal e luz do mundo. Porque, se não for assim, vão pisar sobre nós, não é? Então, é um prazer estar dialogando contigo, parceira, na organização da campanha aqui em Guarulhos, e estamos aí para responder as perguntas. Alguma coisa que eu souber, irei responder com muito carinho, com muita verdade, e as que eu não souber, eu devolvo para você, Milena. Olha só, gente, o Padre Cristo está falando nessa humildade toda, mas além dos anos de sacerdócio que ele acumula aí, a serviço da nossa diocese aqui de Guarulhos, o Padre Cristo também é assessor do Estado de São Paulo para a campanha da fraternidade, é nosso assessor do Regional São Paulo, e assessor nosso aqui da campanha da fraternidade da diocese de Guarulhos. Meu chefe, né? Meu assessor aqui nos nossos trabalhos, e a gente tem muita alegria de trabalhar com ele, de ter a presença dele no meio de nós. Padre Felipe, você falava a respeito de que a campanha ela não pertence só ao católico, apesar de ser motivada, de ser animada pela Igreja Católica, ela não pertence só ao católico. O senhor fala isso por conta dos temas que a campanha aborda, porque quando a gente olha o histórico da campanha no decorrer dos anos, desde lá de 64, 1964, né, quando ela é criada ali... 64. No calor, né, do Concílio Vaticano II, né, a gente sabe da importância que o Concílio do Vaticano II tem para a Igreja, e ela trouxe também um grande vigor para a própria campanha, né, que
vai aí no caminho do concílio também. Inclusive, os primeiros temas da campanha tratam muito das inspirações do Concílio Vaticano, né? Muito de ser igreja a partir desse olhar do Concílio Vaticano. Mas depois a gente percebe que começa também a ter uma tratativa muito grande dos temas relacionados a coisas que estão não só dentro do íntimo da igreja, mas a sociedade como um todo, né? Quando a gente pega as temáticas. É por isso que você fala que ela não pertence só ao católico, ao povo católico? Sim, eu também que gostaria de agradecer, é um prazer participar desse projeto dos leigos e leigas de Guarulhos, não é? Vocês estão de parabéns, não é? Acho que Obrigada. essa iniciativa, nesse tempo em que estamos de quarentena, e, e vocês buscam um novo meio de comunicar-se, de comunicação. Parabéns por esta iniciativa. Vida longa Obrigada. para vocês aí. Mas é isto, Milena. Dom Celso Queiroz foi bispo auxiliar em São Paulo, bispo em Catanduva, e hoje ele é aposentado, mora na Ipiranga. Ele sempre dizia, nos encontros de preparação, nas entrevistas, escreveu sobre isso, a campanha da fraternidade ela é organizada pela igreja, mas é a única vez do ano em que a Igreja do Brasil apresenta para a população brasileira um tema, não é? Então, e esse tema vai além das quatro paredes da igreja, não é? Não basta colocar o cartazinho lá no final da missa, ou na parede, ou no mural. Não, a gente apresenta um tema para o povo brasileiro discutir, não é? Nós estamos numa tensão muito grande a respeito do racismo no Brasil hoje, não é? Você é No mundo negra, todo. você sente na pele e no coração a discriminação, o racismo no Brasil, não é? Depois da morte do George Floyd em Minneapolis. Mas no Brasil, Milena, mata-se 31 negros por dia. 31 negros por dia, negros e negras. A semana passada, 8 policiais espancaram um menino numa favela. Só ficamos sabendo disso porque alguém lá de cima da favela gravou e colocou na rede social. E a polícia agora está lá, com a moto preta, ameaçando, querendo saber quem divulgou. Se não for isso, a gente não ficava sabendo. Eis aí o racismo à moda brasileira. E sobre o racismo, nós já falamos na campanha da fraternidade, não é? Sobre ecologia, nós já falamos na campanha da fraternidade. Sobre igualdade de gênero entre homem e mulher, já falamos na campanha da fraternidade. Sobre trabalho, já falamos. Sobre reforma agrária, já falamos. Amazônia, já falamos sobre isso. Por isto que, na Constituição de 88, no segundo capítulo, Direitos Sociais, todos os temas que lá estão, o homem direito ao trabalho, à saúde, à previdência social, ao descanso, à igualdade, etc., foi tocado na campanha da fraternidade. Olha como a igreja tem sido profética, não é? Não é uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela é a igreja que deve falar para fora, não é? Sair. Então, a campanha da fraternidade segue, nasceu assim, nasceu na seca. Dom Eugênio de Araújo Salles, cardeal do Rio de Janeiro, de saudosa memória, ele então, vendo o sofrimento daquele povo, começa uma campanha de solidariedade, não é? Cada cristão da diocese, não é, foi convidado a doar um dia de trabalho para a campanha. Cada membro da Ação Católica, da Juventude Operária Católica, da Associação Agrária Católica, Associação Estudantil Católica, doou um dia de trabalho para a campanha daquela época. E depois, assim nasceu a campanha, e depois Dom Helder, que nós vamos ouvi-lo no final da nossa live, eu e a Milena, vocês que estão nos acompanhando, essa semana a igreja celebra o Imaculado Coração de Maria,
sábado, uma festa. Nós vamos ler Lucas 41, Lucas 2, 41, 51. Então, queremos terminar invocando o coração amoroso da Mãe de Deus, a nossa Mãe, para que nos ajude, como cristãos, leigos e leigas, homens e mulheres, e pessoas de boa vontade, a construir um Brasil, né, segundo os evangelhos, a construir a tão sonhada civilização do amor. Então, uma campanha nasceu, era organizada pela igreja, mas todos os homens e mulheres de boa vontade podem participar, não é? Quem não participou de uma campanha da Amazônia? Quem não participou em 2000 da dívida externa? Quem não participou da campanha da Casa Comum? Né? Quem não vai participar da campanha do ano que vem, que é a ecumênica? Enfim, não é? É um momento muito bonito, esperado pelos cristãos, praticantes, e por homens e mulheres de boa vontade. Verdade, Padre Filho. Que é isso, Milena? Se eu estiver falando demais, você me corta aí, viu? Ah, tá bom, pode deixar, eu corto. Gostaria de agradecer a presença desses nossos queridos e queridas que estão nos acompanhando. Dizer que é um grande prazer poder conversar com cada um de vocês, e conforme vocês forem tendo dúvidas, tendo questionamentos a serem feitos, vão mandando aí pelo chat que a gente vai tentando responder. Querido, tem já uma pergunta do Edson Lin, mas eu acho que a gente pode deixar ela um pouquinho só, porque ele está perguntando sobre o Pergunta de quem, Milena? O Edson Lin fez uma pergunta a respeito dos gestos concretos, de que forma que eles têm ajudado a nossa igreja. Acho que a gente pode falar só um pouquinho sobre a campanha desse ano, né, de 2020, e aí depois a gente volta para responder a pergunta do Edson, que é uma pergunta muitíssimo interessante, só ela dá uma live inteira, né, porque são muitas coisas que a gente pode falar a respeito. Mas, Fred, o lema da campanha da fraternidade, que é tirada lá do Lucas 10, né, 33, é tirado da parábola do samaritano, né? O samaritano que viu, sentiu compaixão e cuidou daquele que foi abandonado, caído, ferido, quase morto lá na beira da estrada. São verbos muito fortes, né, que trazem para a gente, e a gente quis colocar como tema dessa live justamente por isso, né? Então, eu gostaria de começar falando um pouco com você sobre o ver. O que a gente precisa ver? Você falou sobre essas várias temáticas que a campanha já abordou no decorrer desses anos todos, e a gente percebe que o texto base desse ano, dessa campanha desse ano, ela traz várias dessas coisas que você disse. Ela fala sobre racismo, ela fala sobre a situação da pobreza, fala sobre o feminicídio, que é algo também que tem marcado muito, inclusive esses dias de situação que a gente está vivendo nessa situação do isolamento social, como tem crescido a violência doméstica, por exemplo, né? E fala das diversas relações que a gente tem na sociedade, as questões econômicas, as questões sociais, fala das doenças psicológicas. Realmente o texto base ele é muito rico nesse sentido, né, em trazer esse panorama geral da sociedade, não só das pessoas pessoalmente, mas também na relação delas como um todo. Você pode trazer assim, um panorama geral desse ver, o que a gente precisa apurar nesse nosso olhar quanto ao ver? Legal. A campanha, ela, a partir dos anos 76, 75, ela começa a usar um método. Toda campanha tem começo, meio e fim, não é? E ela usa um método da ação católica. Ver, julgar e agir, não é? Não separando, não é? Ah, estou vendo um lápis. Ah, que cor que é o lápis? Que tamanho que é? Mas a própria ação do ver já me leva, já me estimula o pensar, estimula o olhar, não é? E já vai dando dicas por agir, para transformar aquela realidade. Então, no ver é a ação do bom samaritano. Ele passando, viu alguém quase morto, foi assaltado, não é? Então, no primeiro capítulo, nós temos lá vários dados.
Por exemplo, 53 milhões de brasileiros vivem por mês com R$ 420. Isso mostra que nós estamos abaixo da pobreza. Abaixo da pobreza. Mostra que, nos últimos anos, os ricos ficaram 6% mais ricos. Mostra que, no Brasil, 206 pessoas, empresários, banqueiros, olha, queridos e queridas, ouçam-me, por favor. Não é invenção da igreja, são dados do IPEA, um órgão do governo, não é? Instituto de Pesquisa, Estatísticas, não é? Diz que 206 pessoas no Brasil cabem numa sala de cinema, não é? Tem guardado, manipulam 55% da economia do país. Então, essas 206 pessoas, não é? Têm o dinheiro equivalente à metade do povo brasileiro. Como é que a gente pode combater o coronavírus desse jeito? Como é que a gente pode dar educação desse jeito? Como a gente pode pensar um país igual, uma democracia, se o dinheiro está na mão de poucas pessoas? Então, isso nos inquieta, nos entristece, mas nos dá força para a gente organizar, ver, julgar. Está certo isso? O dinheiro tem uma função social, não é? Eu tenho R$ 1, quero ter mais, o que eu faço? Montar uma padaria. Para ter R$ 2, então eu montei uma padaria. Na padaria eu dei emprego para mais 8 funcionários, 10 funcionários. E esse dinheiro, então, gerou emprego, deu salários, pagou imposto, e pagou imposto. Então, ele tem uma função social. Hoje, não. A economia é uma economia de especulação financeira. Eu pego R$ 1, ponho a juros e ganho quase que 32% sobre R$ 1. E não gerei um emprego. É isso que nós chamamos de economia neoliberal. É isso que o ministro Guedes está fazendo. É isso que Bolsonaro está fazendo, não é? Para acabar com a pobreza, você tem que ter uma política que transfira riqueza para os que não têm. Não renda. Bolsa Família é renda. Ah, tá aí. Um dinheirinho para você não morrer de fome. R$ 150, R$ 85, de acordo com a família. Não é? Ah, tá aí R$ 600 para você passar o mês. Isso não é distribuir riqueza. Para distribuir riqueza tem que ter uma política voltada para transferência de dinheiro, tirar o dinheiro dos poucos que têm muitos e distribuí-los aos muitos que nada têm. A questão da moradia. Como ficar de quarentena se 3,5 milhões de famílias de brasileiros moram em favela? Em São Paulo, na grande São Paulo, na cidade de São Paulo, 215 mil pessoas moram em cortiço. Sabe o que é cortiço? Aqueles casarões na Celso Garcia, não é? Um quarto moram 6 pessoas. Num outro quarto, 4 pessoas. Como é que você vai manter isolamento social? Por isso que o coronavírus vai deixar uma sequela grave, uma ferida social grave depois que ele passar. Já está fazendo grande número de mortos. Por quê? Pegou um país onde as políticas públicas, poucas que estavam começando a engatinhar, né? Depois que o Fernando Henrique passou pelo governo, depois que o Lula 1, Lula 2, Dilma, e Dilma 1,5, mas com o Temer, meio Temer, 2 anos, e com esse Bolsonaro, todas as políticas públicas que estavam
foram semeados nesse governo de Collor, que começou, depois veio Fernando Henrique Cardoso, 1 e 2, Lula 1 e 2, Dilma 1 e meio, estavam dando sinais de subida, eles tiraram. Colocaram a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e medidas provisórias que vão tirando o nosso direito. Quem hoje tem a carteira azul assinada? Não é? Quem hoje pode dizer, daqui 10 anos eu vou me aposentar? Então, todos esses dados do suicídio, você falou do suicídio. No Brasil, 41 pessoas buscam a solução dos seus problemas no suicídio. Suicídio é um ônibus cai por dia na ribanceira. Então, temos que ter políticas públicas para evitar o suicídio. A juventude, a evasão escolar, não é? Na Coreia do Sul, entram 9 alunos no primeiro ano, não é? No final do ciclo, 98 alunos concluíram, só 2 ficaram no caminho. Aqui, entram 40 alunos, não é? Somente 28, 29 vão terminar o ciclo. Por que pararam os estudos? Não é? Então, tudo isso está na primeira parte desse documento, que é o ver. O ver. Depois do ver, vem o julgar. Julgar como? A partir do Evangelho, da prática de Jesus, dos textos proféticos, Miqueias, Amós, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, e dos documentos do ensino social da igreja, os documentos do Papa João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco. E o agir, já tentando aí dar uma saída, uma resposta à pergunta, o agir fica para as comunidades, não é? Nasce cooperativas de crédito, nasce grupos de apoio aos desempregados, fortalece a pastoral da juventude, fortalece a pastoral da mulher marginalizada, fortalece a pastoral do povo de rua. Olha em Guarulhos, como cresceu a pastoral do povo de rua. Hoje o Paulão, o meu pároco lá da Rita de Cássia, está numa equipe, vai estar na missão. Pode passar no Bosque Maia, está lá, a perua, pastoral do povo de rua. É isso. Então, essas iniciativas pequenas, médias e grandes têm inspiração a partir de uma situação de pobreza, de miséria, que eu vejo, a comunidade vê, os partidos políticos veem, o governo vê, depois busca alternativas para mudar essa realidade. Por isso que a campanha, Milena, irmãos e irmãs que estão nos seguindo nessa live, envolve católicos praticantes e homens e mulheres de boa vontade. Ela é inclusiva. Tudo que for por bem, para a graça do homem, da mulher, a gente deve acolher. O que for para matar, pôr arma na mão do povo, suprimir leis, mandar bater nos negros, mandar matar a mulher, isso a gente deixa para lá. É verdade, Patrícia. E interessante que eu venho refletindo essa temática da campanha da fraternidade e acho que a situação da pandemia que a gente está vivendo, especialmente aqui no Brasil, eu acho que ela deixou assim tão em evidência as nossas mazelas, né? Porque quando a gente olha o texto base, que a gente acabou de discutir, né? Janeiro, fevereiro, a gente veio fazendo os ABCDs na economia. Claro que, por conta da própria interrupção das atividades, nem todas as comunidades conseguiram explorar todo o material, né? Teve uma certa pausa, a gente sabe disso. Mas quando a gente retoma tudo aquilo que a gente vinha analisando e vendo todo o conteúdo, a gente vê que o que está acontecendo agora, nesse momento, é algo que a igreja, com seu profetismo, e a campanha da fraternidade, ela tem esse aspecto profético, né? Ela denuncia, ela faz a denúncia. A igreja está fortemente fazendo a denúncia das situações de morte na nossa sociedade. Então, a gente já via toda essa questão, por exemplo, do feminicídio. A gente tem um dado no texto base, que é um dado de 2018, do Atlas da Violência, de que a cada 10 feminicídios registrados em 23 países no mundo, 4 estavam ocorrendo no Brasil.
E olha hoje as notícias que a gente vê, né, sendo veiculadas, de toda essa situação da violência familiar, de toda a situação envolvendo a mulher, né, toda a questão da mulher. Outra coisa também que a gente começa a perceber é a questão das doenças psicológicas, né? O senhor citou a questão do suicídio, mas quantos casos de depressão, por exemplo, que agora durante essa situação da pandemia, por conta do isolamento, não vieram à tona, né? E são vários os sentidos que o texto base foi explorando e trazendo para a gente realmente ver essa situação, né? Olhar o que está acontecendo. E nesse sentido, acho que a gente pode dar o segundo passo, porque na parábola do samaritano, os outros dois que passam primeiro, eles também veem. Eles veem aquele homem caído lá no chão, né? Passa um, passa o outro, e eles veem. Mas a grande diferença do samaritano é que ele sente compaixão, ele sente alguma coisa nele muda no momento em que ele vê aquela situação daquela pessoa em situação de morte, né? E aí é o grande passo, porque o agir dele é impulsionado pela compaixão. E creio que o Papa Francisco tem sido uma grande inspiração para a gente esse tempo todo a respeito de compaixão, né? Ele tem, a exemplo de Cristo, trazendo formas assim muito concretas de termos compaixão. E o nosso agir, como você disse, né, não é um agir qualquer, é um agir realmente baseado nos mandamentos de Cristo. De que forma que o senhor acha que a gente consegue, olhando essa atitude do samaritano e olhando a realidade que a gente está vivendo agora, sentir essa compaixão, viver esse momento de compaixão? O microfone está desligado. A gente se empolga aqui. É Milena ou Milene? Milene. Milene. Lucas 10, 33, 34, Milene. Nos dá três tipos de ética. O que é ética? Atitude. Atitude. Não é? Ele mostra a ética do ladrão. Eu acho que, lamentavelmente, muitos dos que estão nos acompanhando já foram furtados ou roubados, não é? Esta ética está em voga no Brasil. O ladrão pensa assim: o que é teu, é teu. O que é meu, é meu. O que é teu, pode ser meu. Se você não me der, eu te mato. Está em voga essa. Não é? Por isso que o homem passou, viu. E, nossa, ele foi assaltado. Então está muito em voga na sociedade contemporânea essa ética. Não é? E é um crime. Ninguém tem que roubar nada de ninguém. Ninguém tem que roubar um celular, um carro, sequestrar alguém. Não é? Aí tem a ética do padre e do levita. Essa ética também está muito em voga no Brasil de hoje. Eu diria que é a ética de não sentir compaixão. Né? Dos ricos, sobretudo. O que é teu, é teu. O que é meu, é meu. Eu estou numa boa, você está numa pior, que se dane. Né? A gente passa, é vagabundo. Ah, claro que apanhou da polícia. Estava lá no baile, não devia ter ido no baile. Claro que ela foi violentada. Também estava com aquela roupinha lá. Também estava com aquele sutiã mostrando. Estava mostrando as pernas. Não. Uma vez, Milena, eu falava sobre esse feminicídio na igreja da Vila Augusta. Violência contra a mulher. E aí, alguém se levantou, o ministro. Ah, padre, mas também elas andam mostrando todas as pernas, o corpo, o seio. Eu disse assim no microfone: ainda que ela esteja nua, ninguém tem o direito de tocar aquele corpo, porque não é teu corpo, é o corpo do outro. E o corpo do outro
da outra é sagrado. Então, essa segunda ética é a ética burguesa, do lavar as mãos. Ah, eu estou numa boa, está só precisando que se lasque. E aí tem a ética cristã, é a ética humanitária, para quem não é católico, não é praticante, para quem não tem fé, mas tem um bom coração. O que é meu só será realmente meu quando todos tiverem o que eu tenho. O que fez o menino, o bom samaritano? Desceu do cavalo, deu o primeiro socorro, curou a ferida, colocou no cavalo dele, então ele foi a pé, ou no jumento, na montaria, levando o menino, o homem assaltado. Levou para o hotel, deu dinheiro e falou: olha, está aqui uma quantia. Se ele gastar mais na volta, eu pago. Isto é, ele partilhou a vida, a riqueza. Então, a verdadeira caridade toca no bolso. Por isso que é importante agora, nesse tempo onde todos estão sofrendo, colaborarem com a Caritas. Está aqui o cartão da Caritas. Olha aqui. Não é? Deixa eu ver se dá para sair na televisão, no vídeo aí. Caritas Diocesana 24405752, não é? E o Zap também, 931522767, não é? Estão precisando da sua ajuda. Espalhe essa boa notícia, não é? É projeto nosso, feito pelos cristãos, mas para os homens e mulheres que precisam de nós, não é? Então eu creio que a grande fonte de inspiração, depois do ver, é a prática de Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré não morreu, não é? Atropelado, não caiu do jegue, não caiu do camelo, não caiu da torre, mas foi assassinado, porque ele queria um projeto de irmãos. Né? E depois dele, tantos irmãos e irmãs assassinados, não é? Até nossos dias. Não é? Qual é o projeto da Mariela Franco que queria? Essa menina foi catequista na favela, estudou na PUC, né? Bolsa de estudo, se formou, foi vereadora, estava denunciando as milícias que apoiam o presidente Bolsonaro, não é? Morta. Irmã Dorothy Stan queria a Amazônia em pé, a floresta em pé. Não, a floresta é mais rica em cima do que embaixo, não é? Então, Chico Mendes, não é? Enfim, tantos mártires, homens e mulheres, não é? Agora, Milena, neste momento, você viu um discurso de violência gera violência. O presidente fez um discursinho aí, uma live, e mandou entrar nos hospitais. E alguns deputados, vereadores, senadores entraram nos hospitais, não é? Ele liberou o garimpo, e está incentivando o garimpo nas terras indígenas. Lá no norte do país, agora, na reserva Raposa, Terra do Sol, tem 20 mil garimpeiros na terra dos índios Yanomamis. Estão espalhando Covid-19, os índios morrem e vai-se embora uma cultura milenar. Por isso, a denúncia, por isso ver, por isso agir como igreja, não é? Então, eu creio que sempre assim, ver a partir da prática de Jesus e dos documentos do Santo Padre, não é? O Papa João Paulo II, quando esteve entre nós, não é? Em Puebla, ele dizia o seguinte: é momento de construir a civilização, a tão sonhada civilização do amor. Esse é um projeto de vida, não é? Nós não somos pessoas para armar os outros, mandar matar, mandar prender, xingar os negros, xingar mulheres, os índios. Não. Esse discurso de ódio só cabe naqueles que são portadores do espírito do diabolo. Diabolo. Diabolo, dia, não é? Vem por meio da divisão.
que causa confusão. E o espírito do diabo só vem para dividir, confundir, oprimir e matar. Não é? Nós não. Nós somos do Espírito Santo, não é? Da sabedoria, da concórdia, da felicidade, dos sonhos da paz. Verdade, Patrícia. E a nossa missão é grande, né? É grande, Como? é árdua. A nossa missão é grande, é árdua, mas é compensada, né? Porque nós vemos, como você disse, né? Tantos que deram a vida e têm dado a vida, né? Mas Claro. tantos que lutam também. Quantas leigas, por exemplo, que doam a sua vida realmente, que se dedicam aos trabalhos pastorais, aos trabalhos Sim. sociais. Quantos católicos, né, inseridos nas mais diversas atividades, quantos professores As lutando, né, catequistas. as catequistas, Catequistas. enfim, são muitas as pessoas trabalhando O de pessoal da fato, juventude. a juventude, né, e nas várias profissões. E acredito que quando a gente vai também amadurecendo a nossa consciência de leigos e de leigas, a gente vai se inserindo nesse tecido da sociedade de uma outra maneira, de fato. A gente vai percebendo que o nosso papel é de ser realmente sal da terra, luz do mundo, lá onde a gente está, né? Seja o que quer que a gente faça. Sejamos advogados, Claro. sejamos professores, sejamos donas de casa, a gente vai fazer com que a gente realmente que brilhe a luz de Cristo através de nós, de fato, né? E nesse sentido, eu gostaria de conversar um pouco com o senhor a respeito do agir. Como que a gente age, né? No começo a gente teve uma pergunta a respeito dos gestos, né? Como os gestos concretos eles ajudam na nossa igreja? Creio que a gente tem assim os gestos concretos em duas linhas, né? O Edson Lins perguntou de que forma que os gestos concretos eles têm ajudado a nossa igreja. Eu creio que a gente tem esses gestos concretos em duas linhas. Primeiro, quando a gente toma consciência dessa situação toda que você vem vivendo, por exemplo, né? Essa nossa tomada de consciência nos faz enxergar as coisas de uma outra maneira. E a partir daí a gente passa a agir diferente. Então, acredito que o primeiro papel que a campanha faz é eu agir em mim, na minha conversão realmente, a minha conversão pessoal, né? Que vai fazendo eu mudar o meu olhar e mudar o meu agir. Mas a gente sabe que a campanha propõe, por exemplo, um gesto concreto em dinheiro, né? Uma doação que é feita no domingo de Ramos, que é um valor importante, que ajuda muitos projetos também pelo Brasil afora, né? O senhor pode falar um pouco para a gente a respeito disso? O microfone está desligado. Vou ligá-lo. O gesto concreto, ele envolve a pessoa e um grupo. Por exemplo, vou dar um exemplo, gesto concreto na pandemia. Dom Edmilson e o conselho decretou que alguns padres não recebam mais o quinquênio nos próximos 24 meses. Por quê? As comunidades estão sofrendo. Em algumas paróquias, o dízimo caiu, as coletas caíram, não é? E isso é uma colaboração, um gesto concreto, sim, de ser solidário na pandemia. Lá na paróquia onde eu trabalho, com o padre Paulão, não é? O nosso salário, 40% do nosso salário, nós estamos devolvendo à paróquia. Eles 50% e eu 40%, não é? Tem que tocar no seu bolso. Não é só para gesto concreto para os outros, também para nós, sem demagogia. Não, de fato é verdade. É tempos de carestia. O governo federal, não tem propostas para diminuir o desemprego, que vai aumentar. O PIB vai cair. Se o Fundo Monetário Internacional diz que como chama? O PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, vai cair 5%, outros economistas dizem que vai chegar a 11%. Sabe o que é isso? Já a economia estava 1%, 1,5%, agora vai chegar 11%, vai cair 11%.
vai aumentar o número de desempregados. Nós temos hoje 13 milhões e meio de desempregados, 4 milhões e meio de desalentados. Nós vamos chegar em agosto, os economistas estão falando, a 25 milhões de desempregados. E nós temos um presidente que não trabalhou quinta-feira, sexta não trabalhou e sábado fez churrasco. Quem de nós aqui que estamos ouvindo não foi trabalhar quinta, sexta, sábado, domingo? Quem de nós pode dizer não vou trabalhar? Eu posso dizer não vou dar aula hoje, mas ele pode. Esse grupo, né, que estão no poder. Você vê que é não pensar no sofrimento do povo, não se envolver em gestos concretos para diminuir o sofrimento, não é? Porque querem salvar a economia, 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 salvar os grandes banqueiros e deixar o médio empreendedor e as pequenas empresas falirem, não é? Então, a ação envolve primeiro minha vida, meu projeto. E depois vou colaborar com projetos sociais. Eu falava pouco do projeto Povo de Rua, é uma ação. Eu falava pouco de colaborar com a Caritas. Está aqui o cartão da Caritas. Hashtag Ajuda Guarulhos. Não é? Passei o telefone. A Caritas é o braço nosso, católico, para a ação social. E no domingo de Ramos, que antecede o final do domingo de Páscoa, nós fizemos uma coleta. O ano passado, esse ano não teve a coleta, mas o ano passado teve, mas não de maneira assim tão expressiva, né? Mas ano passado nós arrecadamos o dinheiro e foi determinado para ajudar a construção de uma cozinha comunitária de um movimento de moradias populares no Ponte Alta. No ano retrasado foi para ajudar a cooperativa de recicladores. Nós compramos uma perua. Então, são pequenos gestos para fora da igreja, na dimensão social, feita, incentivado por nós da igreja. Né? E depois, aqui em Guarulhos, e a CNBB Nacional também recolhe parte da coleta para ajudar projetos nacionais em comunidades indígenas, em quilombolas, comunidades da periferia, construção de centro comunitário, construção de farmácias comunitárias, compra de barcos para a Amazônia, assim por diante. É verdade, Patrícia. Às vezes a gente vê a nossa colaboração, por exemplo, a colaboração do Domingo de Ramos. Ano passado, em 2019, aqui também na Diocese de Guarulhos, a Caritas, aqui da Suzana, ofereceu um curso de formação sobre políticas públicas para membros aqui da igreja, né? O ano passado o tema da campanha, né, de políticas públicas, e aí a formação era principalmente voltada para a questão da participação nos conselhos de direito. O ano passado a gente teve a eleição, né, do Conselho Tutelar, Conselho da Saúde também, então foi um momento assim bastante rico em que uma parte dessa verba, né, que é coletada aqui na Diocese, fica para o Fundo Diocesano de Solidariedade, né, que a gente chama, e esse curso da Caritas também foi contemplado no ano passado, foi uma iniciativa muito interessante. Outra coisa que aqui na Diocese também é feita é a nossa capacitação, né, a capacitação dos membros aqui da equipe também do trabalho da campanha da fraternidade, que vai fazendo caminhar as coisas. A Fabiana Guardião Silva está comentando que nós vemos muitas iniciativas que dão luzes no meio da escuridão. A PJ, desde o início da pandemia, tem realizado campanha de doações para a aldeia indígena multiétnica, situada no Cabo Sul, e os frutos colhidos são de muita esperança. Então é algo Legal. Bem bonito, né, que a gente vê. Olha que gesto concreto. Milena, gesto concreto, né? Só esclarecendo um pouquinho, políticas públicas, não é? Para os nossos pessoas que estão nos acompanhando. A palavra política, ela envolve o bem comum. Essa folha de papel aqui, ó. Política pública. Eu quero acabar com os moradores de situação de rua. Então eu vou ao prefeito, à Câmara do Vereador, e vamos trabalhar para que tenha um projeto de acolhimento, de banheiro público, restaurante público, encaminhamento profissional, assim por diante.
Se a gente fizer isso, em 2 anos você acaba com esse povo morando na rua. Vai morar na rua quem quer. O padre Francisco, na Vila Augusta, na Ponte Grande, na Ação Social Ponte Grande, lá em São Caetano, o padre Francisco, quando estava aqui na Ponte Grande, não tinha um pobre morando na paróquia na rua. Por quê? Chegou, eles pegavam, punham na perua e levavam para o centro comunitário. Dava banho, comida, e daí? Por que está aqui? De onde você veio? Então, não tinha, não havia. Não é? Então, por quê? Ele fez uma política pública. Também tem a política da moradia, não é? Tem a política pública da saúde, da educação, da igualdade de gênero, do negro, da mulher, da criança. Então, política pública é pensar o todo. E não política partidária. Ó, isso é partido. Ó, pegar a folha, isso aqui é um PMDB, isso é o PT, isso é o PSOL, isso é o DEM, isso é o MDB, isso é o PCdoB. Isso é partido que nós também, como católicos, temos que participar. Quem gosta, quem quer se dedicar à política partidária, não é? Mas nós queremos a política pública. Então, a política pública tem que envolver o prefeito local, os vereadores locais e a população local. E fiscalizar. Por quê? Se você deixar a cabrita tomando conta da sua horta, as couves vão desaparecer no mesmo dia. Porque político gosta de não ter ninguém fiscalizando. Por isso que, às vezes, ele compra os vereadores. Dá dinheiro para os vereadores. E os vereadores tapam o olho para não ver. Não é? Mas tem o Ministério Público, não é? Tem a Câmara dos Vereadores, tem a imprensa, que pode ajudar muito nisso, e a população. Né? Então, políticas públicas, então, nós queremos, a campanha também quer estimular a criação de políticas públicas locais. Por exemplo, nós trabalhamos muito, nos últimos 2 anos, para a defesa do Cabo Sul. Dia 31 de dezembro de 2018, éramos em 10 pessoas, nós impedimos que os caminhões viessem jogar lixo no aterro aqui. Ficamos lá na frente. 40 minutos. Em 40 minutos, os caminhões chegou para Fernão Dias, no Cabo Sul. Né? Por quê? A Veolia, uma empresa francesa, fez um consórcio com os prefeitos de São Paulo, da Grande São Paulo, para transformar o Cabo Sul no maior aterro sanitário do estado de São Paulo. Então, o Cabo Sul hoje, que é uma área de preservação ambiental permanente, que já tem um aterro, não é, de Guarulhos e de uma outra companhia de São Paulo. Agora vai juntar tudo isso num outro grande aterro, um terceiro aterro. E vai parte da Mata Atlântica embora. Nós fomos atrás do prefeito, fomos atrás do Abdo Mazlum, secretário do Meio Ambiente. Não ouvimos nada do Abdo Mazlum, que é meu amigo, olha só que amigo da onça, Arumei agora, né? Não fez nada. Fizemos ações públicas, nada, não é? E o CODEMA, CODEMA, né? E juntamente com a CETESP, aprovou a criação do aterro. Perdemos. É assim. Isso é política pública, não é? Pena que quem deveria nos ajudar, alguns vereadores ajudaram, outros atrapalharam. Outros atrapalharam. O Papa Francisco tem falado tanto, né, Cris, sobre isso na Laudato Si, ele nos fala tanto dessa nossa casa comum, Laudato Si que esse ano está completando 5 anos, né, nos recomenda tanto, olha, somos todos interligados, tudo está interligado, né, nessa nossa casa comum. Refletimos sobre o sino da Amazônia também, né, no ano passado. São tantas questões que a gente tem com a natureza, necessário de se cuidar, necessário de se olhar, e é muito triste a gente ver isso acontecendo, né? Por fim, a cultura da grana prevalece, né? No fim da história, prevalece. Por isso que alguns vereadores estão aí há 32 anos, né?
não são cobrados. E quando um de nós, você, por exemplo, quer ir para a política, a gente vai falar, ah, não, ela é pobrezinha, ela é mulher, ela é negra, vou votar no que já tem dinheiro. E como Já nosso sabe o que vai povo, fazer, né? e como brasileiro, como dizia Sérgio Buarque de Holanda, um antropólogo, é cordial. Cordial quer dizer, vem do coração. E no coração tem o lado bom e o lado mal. Por que uns usam máscara e outros não usam máscara? Por que uns se deixam corromper, outros não? Então, o brasileiro não é cordial do coração, do bonzinho. Ele é cordial, sim, do coração, porque às vezes ele é perverso. Ele se deixa ser comprado. Ele se deixa ser ludibriado. Ele não se informa, não lê, não estuda, acredita em Papai Noel, acredita que vai vir alguém do céu e vai resolver a pandemia do Covid. Ah, é problema do prefeito, do governador. Não, não é. Problema teu, problema nosso. Deles todos. E nós estamos numa casa comum. Oiko. Oiko é casa. Oikos, casa, do grego. Daí vem a palavra economia, administrar a casa. Oikonomias. Daí vem a palavra ecumênico, o mesmo divindade, uma divindade comum. E daí vem também ecologia, a casa comum. É isso. Quando a pessoa não tem informação, ele não tem ação. Se você tem informação, você vai agir. Se você não tem informação, você vai se conformar. É Deus que quis, é assim mesmo. Ah, vamos rezar que passa. Não. O Espírito Santo não ajuda preguiçoso. O Espírito Santo detesta gente mentiroso. E o Espírito Santo não mora num coração corrupto. Pode dizer. E a corrupção, Cris, eu acho que às vezes a gente fala, né, é muito dessa questão, a Fabiana falou, por exemplo, da questão da decretação do estado de emergência, né, que acaba virando um cheque em branco para a contratação superfaturada, para essa questão toda da licitação, que acaba prejudicando toda a política pública. Mas quando a gente olha também para aquelas pessoas que estão aqui perto da gente, ao nosso redor, quantas que a gente não conhece, por exemplo, que estão precisando do auxílio emergencial de R$ 600 e que, por exemplo, até agora não recebeu. Mas outros que não precisam, mas que foram atrás e que se acham no direito de conseguir, né? Eu, assim, uma coisa me chocou muito por esses dias que eu vi de uma pessoa, um trabalhador que tem, né, todos os direitos garantidos por lei. Ele falou para mim que ele ia pedir sim, queria se cadastrar, ele ia tentar os R$ 600, porque ele sim é trabalhador. Ele sim merece receber aquele auxílio. E não esses vagabundos que recebem Bolsa Família. Então, aí você tenta argumentar com aquela pessoa, tenta dizer, mas é muito difícil, né? Então, às vezes eu vejo a corrupção também, assim, em vários níveis, né? Essa corrupção, sim, grande, enraizada, infelizmente, no nosso sistema político. Mas são essas pequenas atitudes também, são essas pequenas ações que mostram também muito do nosso caráter, né? Muito... Será que se eu tivesse acesso, por exemplo, à verba da pandemia, eu também não faria esse desvio, tendo pequenas atitudes como essas, né? Então, é algo que vale muito da gente ver, né? Da gente perceber ao nosso redor, né? Eu fico surpreso. Alguns parentes meus, classe média baixa, não precisavam de R$ 600, mas foram lá e ganharam. E quantas famílias passando fome, né, de fato, Alguns né? militares, os militares hoje é uma casta no Brasil. Se aposentam com 50 anos de serviço, de idade, tem previdência especial, hospitais especiais, e o Bolsonaro já deu emprego para 2.900 militares aposentados, alguns na ativa. O que esses caras estão fazendo lá? É um emprego a mais, uma boquinha a mais, não é? O militar, tem militares inteligentes que estudam, mas precisa um general para ser ministro da saúde? O que esse cara entende de logística de saúde? Nada. Percebe? Então, assim por diante. Você vê lá quem serve cafezinho, 4 milhões, 5 milhões de salário, é um dinheirinho extra a mais. Não é? Então, muitos desses militares
pegaram R$ 600. A imprensa denunciou, deveriam devolver. Eu não preciso. Aí é a ética do ladrão. O que é teu, é teu. Se você não me dá, eu te mato. Eu posso pegar uma pouquinho, eu pego. Eu pego R$ 300. Tomara que todo o dinheiro que vem de maneira ilícita não causa felicidade. Isso está na Bíblia. Todo o dinheiro que vem de maneira ilícita não traz felicidade. Pelo contrário, vai trazer estresse, depressão e preocupação. Não é? Uma vez eu perguntei para um amigo meu, você quer ser candidato? Então, na política? Quero. Você pode declarar seus bens? Para que eu falei isso? Cortou a amizade. Tá me xingando de ladrão? Não estou xingando de ladrão. Eu acho que o homem que quer ser candidato vem de cândida, limpeza, transparente, não é? Se você compra uma banana, uma maçã na feira, uma pera, passa a cândida, 99,9% das bactérias vão desaparecer. Ainda mais nesse tempo de Covid-19. Aqui em casa, a banana vem, a gente passa cândida, né? Na banana, na maçã, na pera, na manga, né? Assim também deve ser o candidato, transparente. Transparente. Eu, como padre, sou um homem público. Todo mundo tem direito de olhar minha vida e me criticar. Sim. O bispo é um homem público, o padre é um homem público, o prefeito é um homem público, o vereador é um homem público. Então, se você é público, o povo tem que saber o que você faz, o que você pensa. E não se esconder, né, na privacidade. Né? Então, eu penso que essa ética do ladrão está muito em voga também. Né? Por isso que a gente tem que dar formação na campanha da fraternidade. Nós não podemos trabalhar para que o pobre hoje seja o opressor de amanhã. Paulo Freire nos ensinou isso. Temos que nos fiscalizar muito, 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 muito. Por que nós temos na Secretaria da Cultura lá um negro que fala contra os negros? Não é? Um negro que não, a escravidão fez bem. Um negro que quer terminar com a memória de Zumbi dos Palmares. Não é? Um negro que não respeita os quilombolas. Um ministro da Justiça que é contra o povo negro, o povo indígena. Percebe? Então, trabalhar, o evangelho nos ajuda muito nisso, e aí vem a espiritualidade, a oração, a ascese, a trabalhar para que o dominador que está em mim não seja reproduzido nas minhas ações, quando eu estiver no poder. É no processo. Jesus falou assim, entre vós não deve ser assim. O que é isso entre vós? No mundo novo que nós queremos, nós não queremos dominadores nem dominados. Não é? Eu não posso hoje se reproduzir amanhã a violência que estou sofrendo. E isso só mesmo com muita espiritualidade, com muito Jesus, muito evangelho, muito diálogo, muito aprendizado. Termino, Milena, te devolvo a palavra. Quem perguntou sobre a prática e sobre a ação, nós estamos trabalhando com as pastorais sociais, Conselho de Leigos, a Caritas, Escola de Fé e Política, a construção de um banco comunitário. Banco, isso mesmo, banco comunitário. Não é? E estamos preparando uma carta. Né? Fizemos uma carta, não está boa, não está boa. E aí fechamos a carta. Mas as mulheres do nosso grupo não foram consultadas. O que elas fizeram? Não, essa carta está muito machista, está exclusiva, falta inclusão. Eu só estou falando do masculino e o feminino. Então, a carta foi dada para a mão das mulheres, entregue, e esse grupo de mulheres do nosso grupo, não é, vão redigir de novo a carta. Homens e mulheres, leigos e leigas, irmãos e irmãs, isso é linguagem inclusiva. Não é? Percebe? Então, olha só, nós que queremos tanto libertar, sem perceber, estamos oprimindo as mulheres que trabalham conosco na nossa equipe. Sem perceber, né? Por quê? É a cultura do mulher não tem que falar mesmo, é tudo homem. A dominação vem também para a linguagem, vem para a linguagem, vem para o dia a dia, vem para o texto, vem para a narrativa.
E as mulheres falaram, não, nós queremos uma carta, um manifesto, que vamos, já o bispo já está sabendo disso tudo, vamos deixar bem prontinho, apresentar para o Dom Wilson, esse projeto muito bacana, que é o banco comunitário envolver pessoas, desempregados, endividados, pedreiros, que faz bolo, costureira, redes de solidariedade, redes de ajuda jurídica para negociar dívida com o banco, a não fazer dívida, não é? A sair da dívida, ajuda a encontrar um emprego e ajuda também de psicólogos, nós já temos também um bom número, para pessoas que estão em depressão nessa época de pandemia. Legal, Fábio. Bela iniciativa. E depois você vai nos atualizando dessas atividades para que a gente possa... Você já recebeu a carta também, né? Padre, ó, o nosso tempo já está chegando ao fim. Já estamos completando já 1 hora de bate-papo. Olha como passa, o papo está tão bom que passa muito rápido. Obrigado. Eu queria te pedir 2 coisas. Primeiro, para que a gente possa responder uma pergunta do Edivaldo Rocha Lins. Ele pergunta assim, ele fala assim, em tempos difíceis de polarização na sociedade, vi na página do Face do Padre Zezinho um desabafo, entre aspas, dele, que se referia a um dos seus textos publicados, este sempre denunciando as injustiças. Querente com toda a sua missão profética, criticado hoje por muitos que se dizem católicos e por diferentes correntes ideológicas. Minha pergunta: como fazer chegar ao conhecimento do povo a doutrina social da Igreja? Legal. Primeiro, participando da comunidade. Terceiro, acompanhando esses movimentos, esses momentos importantes. Campanha da fraternidade. Não é? Aqui está cheio, tudo que está aqui é ensino social da Igreja. Depois, conhecer os documentos do Papa. Não é? Ouvir o que o bispo fala. Às vezes é muito interessante ouvir o que o Dom Edmilson está falando. Porque às vezes nós padres estamos plugados, eu sou professor, estou muito plugado na minha atitude de escrever um artigo, ler a Bíblia, preparar aula, corrigir aula, dar palestra, celebrar missa. Mas o bispo, além de estar preocupado conosco, padres, leigos e leigas, também está plugado no que o Papa pensa, que o Papa está pedindo. Não é? Então, ouvir a homilia do bispo, ouvir o que ele está falando, ler o que ele está escrevendo no jornal, não é? Porque são pessoas que tenham aquele olhar um pouco de pontífice, de criar pontes, não é? Às vezes eu estou muito empenhado no meu mundo, muito bacana, mas o bispo, então, que vê um pouco mais além, nos ajuda a, olhar os horizontes. Então, conhecer um pouco a doutrina através da pregação, não é? Da fala do nosso bispo diocesano. Na internet, entra no site do Vaticano. Quarta-feira o Papa sempre está falando para o mundo, não é? Abaixar, olha, agora é Laudato Si, Laudato Si. O que é Laudato Si? Louvor às suas criaturas no latim antigo, né? No italiano antigo, não é? 5 anos. Pegue lá, abaixa, entra na internet, www.vatican.il, procura Laudato Si, está em português, tem várias línguas, escolha a língua que você melhor conhece, está lá em português, baixa, leia, estude, pergunte para o padre. Ô padre, fala para mim alguma coisa da Laudato Si. Pode ver, faça essa pergunta para o seu pároco aí. Nossa, porque paremos, a missão do leigo não é mais de pôr a mão no bolso e pôr dinheiro na cestinha. Não, o leigo é igreja, com autonomia, autós, que anda sozinho, automático, automóvel. Autonomia, tenho autonomia própria. Eu não preciso andar porque o bispo mandou, porque o Papa mandou, porque Jesus mandou. Não. É o Espírito Santo que está em mim me impulsiona a ser um leigo e leigo com autonomia. Não é avacalhação, não é anarquia, briga por espaço. Não. Na igreja, a igreja é um círculo. No centro está Jesus de Nazaré. Em torno dele, todos nós gravitamos, né? O bispo aqui, o padre aqui, o leigo aqui, a irmã aqui, enfim. É isso que nós queremos, né? E sempre voltados para a unidade, construindo isso. Então, leia, pesquise e
Temos que trabalhar isso, né? Um leigo, uma leiga que não lê hoje, um padre, uma freira que não lê, sinto muito, tá? A quem está precisando, pode ver que está acabando a bateria. É na leitura que a gente carrega a bateria, no diálogo, na oração, né? Por quê? Basta só de ficar essa informação de Facebook. Temos que ir em águas mais profundas. Pegar um documento, tê-lo. E quando o Papa escreve, Milena, ele escreve para todo mundo. Não é só para o bispo, para os cardeais. Ah, para você, irmão bispo, cardeal, para o povo, todo o povo de Deus. Não é? É isso. Então, conhecer e participar da escola tem escola de ministérios, tem curso nas Escola de fé e paróquias, política, né? fé política, tem curso de Cáritas. É isso. Tem a formação que Aproveitar. o Conselho de Leigos oferece também, a Conselho gente de tem, né? O leigos. Conselho de Leigos também tem uma preocupação muito grande com a formação realmente do laicato, né? Eu Então, vou o dar uma laicato proposta. consciente, né? Posso dar uma proposta para você? Claro, claro, Faça uma live só sobre a Laudato Si, verdade, hein? Seria maravilhoso, hein? né? É verdade. Depois, faça uma live dos 40 anos da diocese, É verdade. entrevistando leigos, bispos, irmãos que construíram essa diocese. É Porque tem verdade. gente que acha que é a cereja do bolo, né? Ah, eu sou bambambam. Bam, bam. Não, você é o resultado de tantos outros esforços que vieram antes de você. Outros plantaram e você está colhendo hoje, né? Exatamente, é verdade. Cris, ó, a gente precisa terminar, porque já está dando nosso tempo. Eu sei que você preparou para a gente uma mensagem, né, um poema. Aí eu queria saber se você quer fazer suas considerações finais agora ou depois da mensagem final que você preparou para a gente. Depois da mensagem final, posso falar? Depois da Depois, mensagem. Vamos ouvir a mensagem? vamos ouvir, Vamos, então. vamos mostrar o produto. Depois a gente avalia o produto. Tá, então vamos acompanhar essa bela mensagem que o Padre Cris preparou para a gente como encerramento, mas não saiam daí, por favor, Quem, meninos e quem meninas. vai ouvir, Vamos quem vai acompanhar. falar é o poema Mariana, Invocação Mariana, de Dom Helder Câmara, da Missa Terra Sem Males.
Padre Friso. E aí? Obrigada pelo presente, hein? Muito bom. E eu sei que não só nós, né, que já sabíamos o que viria, mas percebo que essas pessoas que estão nos acompanhando também se emocionaram muito e trouxeram aqui vários comentários a respeito de Dom Helder. Para a gente finalizar, esses comentários finais bem curtinhos, porque o nosso tempo já estourou. Eu agradeço a vocês, vida longa, muitas ideias, que o Espírito Santo, que está no coração, em nosso coração, dê a vocês, leigos e leigas, coragem. Coragem, porque vocês são igrejas, não é? E os padres, muito diálogo convosco. Eu queria terminar agradecendo a oportunidade de estar convosco e lembrar um salmo. Eu decorei esse salmo em hebraico, eu sei de cor. É o Salmo 1, porque quando eu trabalhei 4 anos na vida pastoral, na Bíblia, vida pastoral, 4 anos, e o trabalho, a fase mais difícil das traduções foi os Salmos. Eu então queria ler os 2 primeiros versículos do Salmo 1 e agradecer e que esse Espírito nos abençoe, nos torna homens felizes e não homens e mulheres ímpias. Feliz o homem, feliz a mulher que não vai ao conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, ela, medita na palavra do Senhor dia e noite. E tudo que ele faz, tudo que ela faz, prospera. Shalom, que Deus nos abençoe. E até a próxima, se vocês me convidarem. Tchau. Vamos, com certeza, Fábio. Shalom. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela presença de cada um aqui conosco durante essa live. Infelizmente, a gente não conseguiu ler os comentários, as citações de todo mundo, né? Foram muitas e a gente agradece a participação de cada um. Fiquem com Deus, mantenham firme a esperança, da mesma forma que o bom samaritano, a gente também vai ver, vai sentir compaixão e vai cuidar, porque essa é a nossa grande missão, a exemplo do nosso Mestre Jesus, né? Grande abraço, Friso, grande abraço a todos que estiveram com a gente. Shalom, obrigado a todos. Obrigado a você. Boa noite.